fé de nós, Senhor, e fala através do teu servo, é o que eu peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado por vir. Glória a Deus, aleluia. Tudo certo? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos na segunda aula da Escola de Servos. Nós vamos fazer 7, então temos mais 5 aulas da Escola de Servos. No domingo passado, nós falamos sobre o servo bom e fiel, aquele que ganhou 5 talentos, aquele que ganhou 2 talentos e aquele que ganhou 1 talento. Aquele que ganhou 5 talentos multiplicou, aquele que ganhou 2 talentos multiplicou, e a Bíblia diz que aquele que ganhou 1 talento e enterrou, a Bíblia chama ele de servo inútil, porque nós precisamos multiplicar os talentos que Deus nos deu. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula da Escola de Servos, e hoje nós vamos estudar sobre Maria, a serva de Deus. Temos muitos servos na Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre Maria. E eu quero que vocês abram lá em Lucas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 38 e 40. Lucas era um médico que andava com Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 38 a 40. Acharam? Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38 a 40, diz assim: Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Por aqueles dias Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Eu gostaria de repetir o versículo 38 e gostaria que a igreja repetisse comigo. Vamos lá? Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Todos aqui são servos do Senhor? Amém. Todos aqui são servas do Senhor? Amém. E você crê que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, que é servo e serva do Senhor? Amém. Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que se faz presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pode se sentar a igreja em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, quero agradecer, Senhor, pela escola de servo. Pai, nós estamos preparando os obreiros da casa do Senhor. Mas como que o obreiro vai estar preparado se ele não aprende a ser servo? Se ele não aprende a ser serva? Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha colocar em nós um espírito de servo, um espírito de serva, para que nós possamos fazer que a Tua palavra venha se cumprir na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. A palavra agraciada vem do grego e significa essencialmente muita graça. Maria recebeu a graça de Deus. Graça é favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de que não o merecemos. Maria precisava da graça de Deus, assim como nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. A morte de Maria, a mãe de Jesus, não é registrada na Bíblia. Nada é dito sobre Maria subindo aos céus,
ou tendo qualquer forma de papel exaltada no céu. Maria deve ser respeitada como a mãe terrena de Jesus, mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação, porque adoração e exaltação é só para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia em nenhum lugar indica que Maria pode ouvir orações, ou que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Jesus é o nosso único mediador, o nosso único defensor entre nós e Deus. Se fosse oferecida adoração, exaltação ou orações a Maria, Maria diria o mesmo que os anjos: adora a Deus. A mãe de Jesus na Bíblia nunca quis adoração a ela, mas ensinou as pessoas a adorarem e obedecer só a Deus. Maria reconheceu que precisava ser salva como qualquer pessoa pelo seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia nunca diz que Maria foi uma santa, mas a Bíblia ensina que Maria foi como qualquer pessoa normal, mas por ser serva fiel e obediente a Deus, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. José e Maria tiveram vários filhos juntos depois que Jesus nasceu. Jesus tinha 4 meio-irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Jesus também tinha meias-irmãs, mas não são nomeadas e nem se conhece o seu número. Deus abençoou e agradou Maria, dando a ela vários filhos, o que naquela cultura era a mais clara indicação de que Deus estava abençoando uma mulher. Maria era um ser humano pecador como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo como seu Salvador, como todas as outras pessoas. Mas hoje nós vamos aprender as virtudes que Maria possuía para ser chamada de serva de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu. Está escrito assim lá em João, capítulo 19, 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, manter-se junto à cruz expressa a atitude de estar em sintonia com Jesus, exercitando a fé no momento de crise, da morte e da passagem de Jesus para o Pai. Maria, as mulheres e o discípulo amado são os que perseveravam nesse momento crucial em que Jesus estava na cruz, em que ele ia entregar o seu espírito. E ali elas permanecem com Jesus até o momento em que Jesus ele entrega o seu espírito a Deus. É certo que esse momento significou um grande sofrimento para Maria, mas parece que perseverar assume mais importância do que sofrer. Qual é o sentido do encontro de Maria com o discípulo amado ao pé da cruz? Não é resolver um problema de família, ou seja, quem iria tomar conta da mãe de Jesus depois da morte dele. Nesse momento tão importante da cruz, João quer nos dizer algo mais. Ele deixa impresso na memória de todos os cristãos que Maria não é somente a mãe que concebeu e deu à luz a Jesus Cristo, que nutriu e que educou Jesus, mas Maria é serva de Deus. Maria, ela olhava para Deus como seu Senhor, como Deus
da sua salvação. Mas ela era como qualquer mulher normal. E como serva de Deus, Maria olhava para a glória que está reservada no céu. E sabia que, como qualquer mulher normal, deveria carregar a sua cruz todos os dias, mas sabendo que a sua recompensa estava à espera ali no céu. Irmãos, uma das coisas que identifica um servo, uma serva, é ele estar ao pé da cruz. Maria era serva de Deus, porque Maria esteve ao lado de Jesus desde o seu nascimento. Mas Maria se mostrou serva de Deus, porque esteve ao lado de Jesus até ao pé da cruz. Hoje, nós temos pessoas que vêm na igreja, que frequentam a igreja, que se dizem cristãos, que dizem amar a Deus e servir a Deus, mas essas pessoas não estão ao pé da cruz. Por que, pastor, que elas não estão ao pé da cruz? Porque na primeira chuva não vem na igreja. No primeiro problema não vem na igreja. Troca a igreja por um jogo de futebol. Troca a igreja por um passeio. Troca a igreja por algum prazer, por alguma coisa que vai fazer no final de semana. Mas, pastor, eu tenho que ter direito a me divertir e a passear. Sim, mas em primeiro lugar tem que estar Deus. Porque se você é servo, se você é serva, então sempre você tem que estar ao pé da cruz. Porque quando você mais precisa, quando você está passando por problema, quando você está passando por dificuldade, quando você está passando por enfermidade, o que você vai? Você vai ao pé da cruz. Mas Maria não estava só ao pé da cruz quando ela estava com problema. Maria estava do lado de Jesus em todos os momentos bons e em todos os momentos ruins. E por que nós não estamos ao pé da cruz de Jesus quando nós estamos nos momentos bons da nossa vida? Porque nós não somos servos. Porque nós não somos servos. Porque nós trocamos Deus por qualquer coisa. Trocamos Deus por qualquer prazer. E servo não troca o Senhor. Serva não troca o Senhor. Imagine, irmãos, se no domingo eu faltasse o culto. Imagine se no domingo eu chegasse atrasado no culto para abrir a igreja. Que tipo de servo que eu sou? Imagine se o diácono Gessé, a diaconisa Neide, não viessem aos domingos na igreja. Diácono Gessé, que faz o louvor, além de ser diácono, ainda faz o louvor. Servo tem compromisso. Servo sabe do seu compromisso. Servo sabe o dia que ele tem que cuidar da porta. Servo sabe o dia que ele tem que fazer o louvor. Servo sabe o dia que ele tem que ficar no som. Servo sabe o dia que ele tem que pregar. E o servo, quando ele é obreiro da casa do Senhor, quando ele é obreiro da casa do Senhor, quando ele falta, ele avisa o seu pastor: hoje eu não vou poder ir. Porque a gente entende que às vezes acontecem problemas, às vezes acontecem sinistros, às vezes a pessoa fica doente, fica enferma, às vezes tem uma visita inesperada dentro de casa. A gente entende isso. Mas o servo e a serva avisam o seu pastor. Eu duvido que os discípulos faziam alguma coisa, os apóstolos faziam alguma coisa sem avisar Jesus antes. Porque eles estavam ao pé da cruz. Porque Maria estava ao pé da cruz. E Maria foi escolhida para ser mãe de Deus. Porque Deus já via a vida de Maria mesmo antes de Jesus nascer.
Maria já tinha uma vida de serva de Deus antes de Jesus nascer. Porque como que Deus escolheria uma mulher para ser mãe de Jesus se ela não fosse serva? Se ela não tivesse testemunho? Se ela não tivesse compromisso com Deus? Maria devia ser uma mulher de oração. Maria devia ser uma mulher que estava sempre na igreja. Maria devia ser uma mulher que estava em todas as festas judaicas. Maria devia ser uma serva fiel do Senhor. Por isso foi escolhida. Não tinha como escolher uma mulher irresponsável, uma mulher que não tivesse compromisso com a igreja do Senhor, compromisso com o Senhor, compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus. Tanto é que ela diz: eu sou serva do Senhor, e que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Como que vai se cumprir a palavra de Deus na nossa vida? Se nós andamos mais longe de Deus do que perto de Deus. Por isso é que nós temos o curso de servo. Porque se a pessoa, ela sente vontade de ter um cargo na igreja, de ser um cooperador, de ser um semeador, de ser um diácono, de ser uma diaconisa, de ser um evangelista, de ser um pastor, a primeira coisa é ser servo. Porque se a pessoa não quer se submeter às normas da igreja, se a pessoa não quer se submeter à visão da igreja, como que ela vai ter cargo na igreja? Porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito. As coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus são ordenadas. Tudo é feito com ordem e com decência. Não existe bagunça nas coisas de Deus. Por isso que tem que ser cumprida na vida de um servo e de uma serva a palavra do Senhor. E quando as pessoas olham para você, será que eles conseguem ver você como servo? Quando as pessoas olham para você, mulher, será que eles conseguem ver você como serva? Conseguem ver você como Maria, mãe de Jesus? Porque a primeira coisa que nós aprendemos com Maria, para ela ser serva, é que ela estava sempre ao pé da cruz. E a segunda coisa que nós aprendemos, que era uma virtude de Maria, é que Maria estava com os apóstolos no dia do Pentecostes. Está escrito assim lá em Atos capítulo 1, versículo 14 e 15. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ele pediu que todos orassem, que todos fizessem súplicas, porque a multidão era de quase 120 pessoas. Irmãos, prestem atenção. Os apóstolos, juntamente com a serva Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, estavam reunidos em oração e súplicas em Jerusalém, após a ascensão de Jesus. O versículo enfatiza a unidade, um só propósito, de servir a Deus. E a devoção desses primeiros seguidores, que esperavam pela promessa da descida do Espírito Santo que Jesus havia prometido. No dia de Pentecostes, o grupo incluía os 11 apóstolos, mulheres que seguiam Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Isso mostra a união de pessoas de diferentes círculos, todos unidos na mesma fé. O termo unanimemente, ou com um só propósito, indica uma concordância e foco coletivo, mostrando que estavam todos em sintonia em suas orações e expectativas. Estavam todos esperando pelo Espírito Santo. Esse momento é a transição entre a partida de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus. E a vinda do Espírito Santo
no dia de Pentecostes. Veio cumprir que Jesus disse que iria, mas deixaria um consolador para os cristãos. Glória a Deus. O versículo serve para mostrar a perseverança e a expectativa da mãe de Jesus e dos primeiros cristãos que estavam obedecendo às instruções de Jesus para esperar em Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu queria ver hoje, nos dias de hoje, a gente saber que o Espírito Santo vai vir, mas saber que nós temos que ir lá no cenáculo, em 120 pessoas, e lá ficar orando e suplicando, durante o dia, durante a noite e durante a madrugada, esperando a descida do Espírito Santo. A igreja não faz isso, irmãos. As igrejas não têm nem círculo de oração mais. Porque se fizer círculo de oração, vem 1, 2 pessoas. E a Bíblia diz que lá tinha 120. E naqueles 120 estava quem? Os servos, os discípulos, os apóstolos. Estava quem? A serva Maria, mãe de Jesus. Estavam os irmãos de Jesus. Estavam as irmãs de Jesus. Estavam 120 pessoas, que com certeza eram pessoas que andavam com os apóstolos e andavam com Jesus. Mesmo Jesus não estando ali, mesmo Jesus ter morrido lá na cruz, eles sabiam que Jesus tinha feito uma promessa: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. O Espírito Santo vem para consolar a dor. Por isso que ele é o Consolador. Hoje, o Espírito Santo mora dentro de você. Hoje o Espírito Santo faz morada dentro de você. Porque Jesus prometeu. Jesus prometeu que o Espírito Santo, que é Deus e que é Jesus, estaria dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E se o reino de Deus está dentro de você, por que você não é servo e por que você não é serva fiel? Por que nós fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito? Por que nós trocamos Deus pelo trabalho? Por que nós trocamos Deus pelo dinheiro? Por que nós trocamos Deus pelas festas? Por quê? Porque nós não somos servos. Porque nós não somos servas. E muito menos aqueles que têm cargos na igreja, mas que fazem tudo ao contrário da palavra de Deus. Irmãos, eu como pastor, eu preciso ser servo. Muito mais do que pastor, eu preciso servir. Porque eu vou ser o que mais vai ser cobrado. Porque vocês que são ovelhas, vocês que são obreiros, basta que vocês se arrependam, peçam perdão, e Deus vai dizer assim: eu escolhi vocês desde o ventre da mãe de vocês, para vocês serem salvos, para vocês estarem na minha presença. Para mim que sou pastor, não. Se eu deixar fogo estranho subir no altar, se eu deixar mentira subir em cima do altar, se eu deixar falsa profecia subir em cima do altar, se eu deixar revelação falsa subir em cima do altar, se eu deixar a profetada subir em cima do altar, se eu deixar o altar do Senhor ser um comércio, sabe o que Deus vai falar para mim? Eu não te conheço. Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus vai dizer para mim que não me conhece. Olha a seriedade de você ser servo. Olha a seriedade de você levar as coisas de Deus a sério e não na brincadeira. De deixar qualquer um pregar, de deixar qualquer um falar mentira profetada em cima do altar. Porque igreja não é brincadeira, evangelho não é brincadeira, é coisa séria. E a igreja tem que ensinar os membros e os obreiros a serem servos, a serem servas,
Porque se não tiver o espírito de servo e não tiver o espírito de serva, não vai obedecer, não vai ser fiel e vai fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Hoje era para ter 3 pessoas aqui recebendo o diploma, certificado de membro. Por algum motivo não vieram, mas já é o primeiro sinal de que precisa ter a responsabilidade de servo. A responsabilidade de servo. Então, irmãos, não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. Não sejam enganados por falsas igrejas, por falsos evangelhos, por falsas doutrinas. Aprendam a palavra de Deus, para que vocês não sejam enganados por qualquer doutrina que falam, que dizem, que pregam. Porque doutrina não é cabelo comprido, doutrina não é vestido, doutrina não é terno e gravata, doutrina é ensino da palavra. A minha igreja tem doutrina? Tem. Então a tua igreja tem que ter ensino da palavra. Porque se não tem ensino da palavra, então não tem doutrina. Porque doutrina é o ensino da palavra de Deus. Cabelo, saia, são usos e costumes, são normas, e isso não leva ninguém para o céu. O que leva uma pessoa para o céu é ser nascido de novo, é ser nascida de novo, é ser convertido, é ser convertida, é ser verdadeiramente um servo e uma serva do Senhor. É isso que vai levar você para o céu. Não vai ser roupa, não vai ser veste, não vai falar em línguas, não vai ser falar em línguas estranhas, não vai ser dar profetada, revelação, profecia, não, mas ter o fruto do Espírito Santo, que é benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, generosidade. O fruto do Espírito Santo é mais importante que os dons do Espírito Santo. Aquele que tem o verdadeiro caráter de Cristo, aquele que é verdadeiramente servo e serva do Senhor, tem o fruto do Espírito Santo. Precisa ter os dons, mas mais importante que os dons é ter o fruto. Porque o fruto, o diabo não copia. O diabo não copia o amor, o diabo não copia o domínio próprio, o diabo não copia a mansidão, o diabo não copia a benignidade, a bondade, o diabo não copia o domínio próprio. Mas o diabo engana as pessoas falando em língua. Mas o diabo engana as pessoas pregando da maneira errada a palavra de Deus. Então, irmãos, para que nós possamos ser servos e servas do Senhor, fiéis, nós precisamos ser como Maria, serva de Deus, que se cumpre a palavra na vida dela. A palavra de Deus tem que estar em nós, dentro de nós, e se cumprindo através da nossa vida. Amém? E a terceira coisa e última coisa que nós aprendemos com Maria é que a alma da serva Maria engrandecia ao Senhor e não ao ser humano. A própria Maria, mãe de Jesus, serva de Deus, ela nos dá o exemplo, direcionando sua adoração, exaltação e louvor somente a Deus. Está escrito assim lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome.
Maria fala aqui que é para adorar ela? Maria fala aqui que é para exaltar ela? Não. Ela fala assim: eu adoro o meu Deus, o meu Salvador. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E Jesus não fala que Maria é o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E Jesus fala: eu sou, porque o nome de Deus é eu sou. Moisés estava lá na sarça ardente, e Deus fala para ele que ele precisava ir até o povo de Israel falar com o faraó. E ele fala: mas como que eu vou falar que foi o Senhor que me mandou? E Deus fala assim: diz que eu sou o que sou, mandou você. O nome de Deus é eu sou. Por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida eterna. Porque Jesus é eu sou. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é que morreu no nosso lugar em sacrifício vicário. O grande eu sou está aqui. E Maria, a serva do Senhor, foi escolhida para ser mãe do eu sou. Aleluia. Porque tinha um ventre abençoado, porque tinha uma vida abençoada, porque tinha um testemunho abençoado, e porque Maria era chamada de serva do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, aprendemos hoje 3 virtudes da serva Maria, mãe de Jesus. Primeiro, Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu. Você está perto da cruz? Você sempre está próximo de Jesus? Segunda coisa que nós aprendemos: Maria estava com os apóstolos no dia de Pentecostes. Você ouve a voz do Espírito Santo que está dentro de você? Porque foi no dia do Pentecostes que o Espírito Santo veio. Mas hoje o Pentecostes está dentro de você. Hoje o Pentecostes mora dentro de você. O Espírito Santo faz morada dentro de você. Hoje a tua vida é um Pentecostes. Todos os dias tem que ser um Pentecostes a tua vida. Todos os dias o Espírito Santo tem que encher você. E a terceira coisa que nós aprendemos: Maria estava com os apóstolos no dia de Pentecostes. E Maria, a alma dela, engrandecia ao Senhor e não ao ser humano. Maria ensina aos cristãos a importância da fé, obediência a Deus, entrega total à sua vontade, humildade e amor. O exemplo de Maria ensina os cristãos a aceitar os planos divinos com fé, mesmo quando não são compreendidos, demonstrando obediência e confiança na promessa de que nada é impossível para Deus. Maria mostra o valor da entrega a Deus, colocando-se à sua disposição para que Ele realize os seus desígnios, sem desânimo, sem hesitação. Maria ensina sobre a humildade e o despojamento de si próprio, crendo na grandeza de Deus, em detrimento das próprias vontades. Maria nos instrui a como enfrentar os momentos de sofrimento com fidelidade a Deus, mesmo diante da angústia, mostrando que a salvação passa pela cruz. Do mesmo jeito que ela viu Jesus caminhando para o Gólgota, carregando a cruz. A salvação passa pela cruz, e um servo tem que estar ao pé da cruz. A serva Maria, mãe de Jesus, nos ensina que a proximidade com o Senhor, ouvindo seus ensinamentos e estando na sua presença, deve ser a maior prioridade
na vida de um cristão. Então que a gente possa aprender com as virtudes de Maria a ser o melhor servo, a ser uma melhor serva de Deus. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração, vamos estar orando e depois vamos estar louvando e dizendo para o Senhor: o meu Deus é o Deus da minha salvação. Do mesmo jeito que Maria falou. Olha assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, me ensina a ser servo do Senhor. Me ensina a ser serva do Senhor. Que eu possa aprender com Maria. Que eu possa ter as virtudes que Maria tinha. Que eu possa ter as virtudes que os apóstolos tinham. Pai, se existe alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada para que eu me torne o melhor servo e uma melhor serva, muda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo todos os dias esteja mudando o meu comportamento, mudando as minhas atitudes, mudando a minha mentalidade. E que no nome do Senhor Jesus Cristo eu possa ser chamado de servo do Senhor, assim como Maria era chamada serva de Deus. E nesse momento eu faço uma aliança de obediência e fidelidade com o Senhor, para me tornar um melhor servo e uma melhor serva. E neste momento eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louve e adore o Senhor. Louve e adore ao Senhor.
Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês aprendam. Quando eu chegar no céu, eu quero dar aquele abração na Maria. Vem aqui. Eu quero dar aquele abração em João, em Tiago, nos apóstolos, no apóstolo Paulo. Quero dar um abraço em todos eles, porque todos eles estão no céu. Mas a minha adoração é só para o Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Mas eu vou abraçar todos eles, porque eu sei que todos eles vão estar lá. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para Jesus, para o Senhor, só a minha adoração. Só o Senhor eu glorifico o meu nome, o teu nome. Amém? Amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.